pessoal, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, como sempre, quando eu não estou no estúdio, eu peço desculpas, estou em outro estúdio agora, aqui na televisão, onde acabei de comentar o jogo entre Corinthians e São Paulo, a vitória do Corinthians por 1-0 sobre o São Paulo. Então, o cenário não é dos mais atraentes, né? Mas é assim, ó, isso aqui é espuma para acústica, então você me ouve de uma forma, eu estou sem microfone, sem aquele microfone direcional que eu tenho no meu estúdio, mas você me ouve até de uma acústica melhor aqui, né? Mas, como eu disse, eu comentei aqui o jogo do Corinthians, tenho várias anotações aqui feitas e também vou falar sobre a vitória do Flamengo diante da equipe do Santos, né? Do time reserva do Santos. Na verdade não é um time completamente reserva, porque o Felipe Jonathan entrou ali no início do segundo tempo, no intervalo, né, no lugar do Thailson. Mas um time de garotos do Santos, né? Teve até garoto de 15 anos em campo. E o Flamengo vencendo ali por 4-0, com uma atuação melhor no segundo tempo do que no primeiro tempo. Eu não gostei da atuação no primeiro tempo, achei uma atuação burocrática até do time do Flamengo. E depois, no segundo tempo, para mim foram 2 pênaltis. Houve até um pênalti no Everton Ribeiro que não foi nada, porque ele não caiu. Senão haveria ali o pênalti. O Flamengo ganhou até de uma forma confortável do Santos, com o Gabigol marcando 2 vezes contra o ex-clube dele, assim como tinha feito no primeiro turno, né? Então o Flamengo, com 3 gols do Gabigol em cima do Santos no Campeonato Brasileiro, já havia marcado na vitória em 2019 no Maracanã também, como gosta de marcar gol contra o Santos, o Gabigol. Mas é um time que vai progredindo, né? Assim, à medida que há semanas para trabalhar, a tendência é o time melhorar. E quando o time pega uma outra equipe, jogou contra os reservas. Sim, foi lá e goleou, né? 4-1, tomou um gol do Bruninho ali, para mim mais uma falha do sistema defensivo do Flamengo, do Bruno Henrique e do Felipe Luiz. Se você vira aí o início da jogada pelo lado esquerdo, né? Então acho que houve ali uma deficiência na marcação. O Natan foi muito bem, tudo bem, mas pegou uma carne de vaca ali, que era esse time do Santos, mas foi bem. Fez a parte dele, o João Gomes foi bem também, elogiado pelo Rogério Ceni, que até disse que não vê o Gomes como um primeiro volante, vê mais o Arão nessa condição. Assim, eu acho até um discurso um pouco... Eu sou contra esse discurso, porque para mim não existem mais aquela coisa do cabeça de área, não existem mais cabeças de área, meias armadores, pontas de lança, não, são meio-campistas, que têm a função defensiva e ofensiva, né? Então, eu acho que o garoto foi muito bem, aliás, muito seguro na partida, embora tenha tomado um cartão amarelo. Gostei dos dois. O Natan, para mim, não pode sair do time. E o João Gomes mostrou-se ser uma belíssima opção para o Ilharão, que para mim está longe de ser uma unanimidade. Já gravei vários vídeos aqui no canal sobre isso, alguns discordam e está tudo certo, a gente vai debatendo por aqui. Tá? O fato é que o Flamengo ganhou, fez a parte dele, ganhou tranquilamente do Santos no primeiro tempo, pior do que o segundo tempo. Lembrando que o Flamengo finalizou 12 vezes. Não é um número muito grande de finalizações, se a gente tomar por base o recorde do Flamengo de finalizações desse Campeonato Brasileiro, as 31 contra o Goiás, naquela vitória por 2-1. E todas as finalizações do Flamengo na direção do gol entraram. O João Paulo não fez nenhuma defesa. Ou seja, 8 finalizações do Flamengo para fora. O Flamengo precisa melhorar na questão das finalizações, assim como no aspecto defensivo. Também já vejo uma melhora contra o Santos com o Natan. Repito por aqui, a gente tem de contextualizar. Jogou contra um time reserva do Santos, sendo que o time titular não é melhor do que o time do Flamengo, né? Mas tudo bem, ele poderia ter se complicado, ele não se complicou. Para mim, nem no gol, a culpa não foi dele. Para mim, houve um erro de posicionamento defensivo ali pelo lado esquerdo. Dito isso, a manchete é: o Flamengo depende só de si para ser campeão brasileiro. O Flamengo volta a não precisar secar ninguém. Por quê? O Corinthians venceu o São Paulo por 1-0. Dessa forma, o São Paulo tem... eu só pegar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro para passar direitinho a conta, que eu acabei de fazer, e acho que é o mais importante em relação ao entendimento da tabela do Campeonato Brasileiro. Porque o São Paulo estaciona na pontuação que tinha antes da partida contra o Corinthians, ou seja, 50 pontos, com 25 jogos, um jogo a mais do que o Flamengo. Tá? Vocês estão ouvindo de fundo aqui a vinhetagem toda da nossa produção aqui nos jogos do Campeonato Brasileiro. Em segundo lugar, o Atlético Mineiro, com 46 jogos, mas também 25 jogos, com 46 pontos e também 25 jogos. Aí o Flamengo em terceiro com 45 pontos e 24 jogos, tá? Esse jogo a menos contra quem é? Contra o Grêmio. Vai ser no dia 27 de janeiro. Se o Flamengo ganha esse jogo, o Flamengo vai aos 48 pontos, em tese, né?
terá uma pontuação maior até lá, mas se fosse hoje e ganhasse esse jogo, iria aos 48 pontos, ficaria a 2 do São Paulo. Ora, Bernardo, com o mesmo número de jogos, como é que seria campeão, depende só de si? O último jogo é contra o São Paulo. Ganhando esse jogo do São Paulo, terminaria. Se todo mundo ganhar todos os jogos, se o Flamengo ganhar todos os jogos, ele vai ser campeão com um ponto a mais do que o São Paulo, tá? Então, volta a depender só de si. Notícia também que é importante em relação a essa derrota do São Paulo para o Corinthians, o São Paulo irreconhecível nessa partida, o Corinthians jogou melhor, perdeu gols inacreditáveis. Aos 8 minutos, eu tenho aqui anotado, um com o Léo Natel, cara a cara com o Thiago Volpe, aos 13 minutos com o Ramiro, cara a cara com o Thiago Volpe, chutando para fora, e aí o lance do Camacho, né, perdendo ali, o Casares roubando uma bola do Thiago Volpe na saída, né, do goleiro do São Paulo, e o Camacho chutando para fora. Com o gol à frente dele, escancarado, ele conseguiu perder. O gol, para mim, mais perdido de todo o Campeonato Brasileiro até aqui. E o São Paulo perdeu os 43 minutos do primeiro tempo com uma lesão muscular. O Luciano tem 12 gols no Campeonato Brasileiro, é o terceiro classificado ali na tabela de artilheiros. O primeiro é o Galhardo com 15, o Marinho, que não jogou contra o Flamengo, é o segundo com 14. E o Pedro é o terceiro. O Luciano é o terceiro com 12. Ele saiu machucado e entrou o Pablo, e aí o nível do ataque do São Paulo faz assim, né? Cai muito, porque o Pablo é um jogador muito fraco, né? Um jogador no qual o São Paulo ainda está pagando 7 milhões de euros. Você aí que reclama de Flamengo ter pagado isso pelo Michael, entenda que o São Paulo também fez das suas. O São Paulo já contratou Trellis também, que estava no banco de reservas, não é? O São Paulo já cometeu muitos erros, aliás, em contratações. E o Fernando Diniz fez uma alteração que, se fosse o Domi, caiu uma arquibancada do estádio, um lance de arquibancada do estádio. Ele tirou, perdendo por 1-0, um centroavante, o Brenner, para colocar o meia, o Hernanes. Uma alteração, uma mudança sem pé nem cabeça, falei sobre isso na transmissão. E o São Paulo tem um jogo dificílimo na próxima quarta-feira, enquanto o Flamengo tem uma semana de folga, vai jogar contra o Bahia, no Rio de Janeiro. O São Paulo pega já na próxima quarta-feira o Atlético Mineiro, muito provavelmente sem o Luciano. Teve uma lesão muscular ali na coxa. Então é uma situação que, assim, tá longe de estar resolvida para o São Paulo. O campeonato tá aberto, gente. Falta muito jogo ainda. Tem muita coisa para acontecer. O São Paulo ainda vai enfrentar os times que estão na parte de cima da tabela, todos. Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e Internacional. O Internacional que já, para mim, não tem, pelo rendimento do time do Abel, não tem. Não é aquele Inter do Cudê, não tem chance de ganhar título brasileiro. Mas, de qualquer maneira, o jogo... mas são todos no Morumbi. Sim, mas não a torcida. Então, existe uma clara diferença em relação a isso. Tá bom, pessoal? Beleza? A gente volta a se falar ao longo da semana, claro, com muita informação aqui no canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.